Isso. Bom, informações da mesa diretora, nós temos comunicar que a Nelma da Casa dos Conselhos não está trabalhando por uns dias. Então a gente teve alguma dificuldade aí até acho que na questão de mandar convocação, foi de última hora. Eu não participei da última reunião, Cledir, eu não sei se foi feito algum documento ou se era para encaminhar algum documento. Nós estávamos aguardando, né, o encaminhamento da documentação da Entrevias, né, para análise dos conselheiros, e inclusive é um dos documentos recebidos, né, das correspondências recebidas. Eles não conseguiram encaminhar digitalmente, então o CD está disponível para todos os conselheiros na Casa dos Conselhos, e eu estou convertendo para colocar isso em nuvem, para encaminhar o arquivo, né, o link, para acesso aos conselheiros. Então, acredito que logo menos eu já encaminho um link também para vocês acessarem toda a documentação do processo de licenciamento da duplicação da SP333, conforme a gente já vem dialogando, para que cada conselheiro, de acordo com a sua área de atuação, avalie, né, a documentação geral e faça seus apontamentos para a gente poder questionar os pontos passíveis de questionamento junto com a Entrevias aí nesse processo de licenciamento, né? Então é uma oportunidade que temos aí para realizar alguns apontamentos sobre a intervenção que essa rodovia, que a duplicação dessa rodovia vai ter aí no município, né? Inclusive com a questão da fauna, né? E hoje nós abordaremos um pouco também essa questão da sinergia de fauna doméstica e Tá fauna cortando silvestre. muito, Cledir, não deu a entender nada da sua fala. Pelo menos eu não entendi. Melhorou agora? Melhorou agora? É na continuidade, né, que interrompe e Estão me depois escutando? fica... Mas manda ver, vamos ver. O som do áudio tá bom para mim aqui também. Alô, estão me escutando agora? Tô ouvindo Sim. bem. Tá ok o áudio agora? Sim. Tá, Eu tô ouvindo bem. Tá, vou reiniciar então. Só tivemos uma correspondência recebida, que foi a documentação que a Entrevias nos encaminhou, de todo o processo de licenciamento que eles têm até agora, até o momento, desde a audiência pública até o momento, né, conforme o nosso pedido. Então, já está disponível para os conselheiros, e eu estou convertendo os arquivos para conseguir colocá-los em nuvem para acesso de vocês, para facilitar esse acesso. Então, esse é o momento que nós temos aí para analisar todo esse processo de duplicação da rodovia, que vai ter um impacto significativo, né, nas áreas adjacentes da rodovia SP333. A gente tem alguns pontos de fragilidade de solo e alguns pontos de impacto em recursos hídricos, né, inclusive com alguns impactos de fauna também, fauna silvestre, como a gente vai abordar um pouco também, a Hélia vai nos presentear aí com a apresentação, né, da interação de fauna doméstica, fauna silvestre, falar um pouco sobre a fauna doméstica também. Então, a gente aproveita isso para ter alguns insights, para a gente observar também esse documento encaminhado pela Entrevias. Então, essa documentação nos foi encaminhada conforme nós solicitamos, né? Eles estão nos atendendo prontamente, principalmente o pessoal aí da APTA pode falar muito bem sobre isso. E, Solange, eu estou com o vídeo desligado mesmo por conta da conexão, para ficar melhor a conexão do áudio. E já passo a palavra agora para o Marcelo para dar andamento aí nas demais correspondências, né, e demais itens da reunião de hoje. Beleza, Cledir. Bom, com relação a... Vamos abrir então a fala dos conselheiros já. Vou deixar por último depois a Hélia Maria, né, para fazer a palestra dela. Algum conselheiro quer se inscrever? Se quiser mandar no chat ou quiser falar. Acho que tem Gostaria de escrever a secretaria. Tá. Mais alguém? Somente o Cledir? Márcia. Tá ok, Márcia. Cledir, pode iniciar. Quem mais tiver interesse, só colocar no chat que eu vou anotando.
Bom, pessoal, a gente está vivendo aí nas últimas semanas, né, nos últimos meses, podemos colocar assim, um problema muito grande, né, no Brasil como um todo, na América Latina como um todo, a questão das queimadas, né? E aqui em Assis não é diferente, né? Tivemos aí alguns problemas nas últimas semanas pontuais, né, de queimadas, e estamos com uma umidade do ar muito baixo, né? Então gostaria de solicitar o apoio dos conselheiros para dentro das suas instituições divulgarem mais essa questão da umidade do ar, né, que está muito baixa, que isso impacta diretamente a saúde, primeiramente, mas que isso pode acarretar também a incidência de queimadas, né, na nossa região. Semana passada tivemos o atendimento aí do início de queimada ali atrás do Centro Social Urbano, né, do Ecopark, e temos que cuidar um pouco mais aí dessa questão, principalmente aos fumantes, né, que costumam jogar bituca de cigarro. Então, para os nossos pares, para quem está no nosso convívio, a gente abordar essa temática para auxiliar essa difusão, né? Porque essa questão o problema das queimadas não é só no Amazonas, não é só no Pantanal, a gente tem esse problema também aqui na nossa região, né, no Cerrado e na nossa cidade. Então, eu gostaria aí de solicitar que os conselheiros também auxiliassem nessa divulgação e também no Disque Denúncia, né? Em qualquer ocasião de queimada, nos comunicar também para a gente tomar as medidas passíveis. Só salientando que o atendimento para combate ao incêndio é o Corpo de Bombeiro que faz. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente faz o trabalho administrativo de verificação da ocorrência e, posteriormente, encaminhamento de processos administrativos cabíveis, né? No caso, autuação em lotes urbanos, e também o diálogo junto com o Corpo de Bombeiros e com a Polícia Ambiental. E já aproveitar também, agradecer novamente a Elia aqui por estar presente conosco, aceitar esse convite que nós fizemos, e espero que ela seja muito bem acolhida aqui por todos nós. Beleza, Cleidir. A Márcia Marise. Boa tarde para todos. Espero que estejam todos bem, assim como suas famílias. O meu assunto é sobre a Entrevias, né? Duas questões. Eu não sei se a senhora Hélia, desculpe, não sei como me referir a ela, se é doutora, senhora, não a conheço, né? Então, com respeito à senhora Hélia, se ela tem conhecimento, depois quando ela for falar, iniciar a fala dela, ela pode responder, não precisa ser agora, né? Que houve um workshop lá no Instituto Florestal a respeito de fauna, onde estavam presentes instituições, pesquisadores, especialistas nessa área, que uma reunião que foi feita com a Ronda, Giselda, organizado por eles, para exatamente discutir a questão da fauna nesses trechos onde a Entrevias vai fazer a duplicação. E talvez também a Ronda possa explicar mais alguma coisa a respeito, mas até onde eu sei foi feito um acordo entre o Instituto, através da Secretaria de Meio Ambiente e a Entrevias, a respeito das medidas que vão ser tomadas nessas áreas para evitar, minimizar os acidentes, né? A gente sabe que não vai conseguir completamente, porque tem coisas importantes que você não consegue, né? Mas que há um acordo feito a respeito disso já, né? Formalizado. Eu não sei se isso está no documento que a Entrevias encaminhou, né? Está no CD físico, como o Cleidir falou, vai postar as partes para a gente ter conhecimento. Então, a gente vai ver se eles já colocaram as medidas que eles combinaram, acertaram, discutiram, né, de implantar aí no trecho, tá? A outra coisa a respeito, continuando o nosso assunto sobre as questões entre a discussão entre a APTA e a Entrevias com relação à drenagem de águas pluviais ali no nosso trecho. A gente tinha uma reunião agendada agora, no dia 11 que passou,
com a Entrevias, mas eles pediram o adiamento dessa reunião, porque eles estão com muito trabalho. A gente já sabe que eles querem adiantar uma parte do serviço antes que a estação chuvosa chegue e pegue as obras em andamento e o dano seja maior do que o conserto, né? Então, eles estão ocupados adiantando algumas obras de forma a minimizar problemas que possam acontecer com a estação chuvosa. Então, a reunião ficou para o dia 23 de setembro. Nós estamos preparando o convite, né, para ser enviado para o CONDEMA e também para o Instituto Florestal, porque faz divisa, uma área contígua, né, a nossa, e também, então, isso, de alguma forma, vai dizer respeito a eles. Eles vão apresentar os projetos em 2 pontos lá da nossa área, onde eles vão fazer encaminhamento de água, né? Então, acho que é um assunto que nos interessa, e eles têm nos atendido, né? Aquela nossa atitude de discutir e levar isso para o Ministério Público surtiu efeito, e eles estão apresentando os projetos, né? Então, no dia 23, eles vão trazer especialistas e responsáveis pelos projetos que eles vão apresentar como solução para esses problemas. Tá bom? Então, vocês vão receber o convite, e aí depois, presidente, Cledir, Fábio, vão ver quem estará na reunião junto com a gente. Tá bom? Muito obrigada. Beleza, Maria. Bom, não teve mais ninguém que se inscreveu. Vamos dar início, então, à ordem do dia. Eu vou chamar, então, a Elia Maria, médica veterinária, especialista ambiental, DEFAL. O tema dela hoje é gestão local de fauna silvestre, doméstica. Fica à vontade para dar início. Gostaria só de fazer uma pequena contextualização antes da fala da Elia, se possível. Eu só queria agradecer, isso aí você faz, pode ser? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Então, bom, meu nome é Elia, né? Eu sou médica veterinária, também tenho formação em gestão ambiental, trabalho na Secretaria do Meio Ambiente já há algum tempo, né, na Departamento de Fauna, e eu vou dizer para vocês que é uma honra, eu estou muito emocionada, eu sou assisense, sou nascida e criada em Assis. Então, para mim é, assim, uma coisa extremamente marcante estar podendo participar, podendo contribuir, e a gente está aqui para fazer as coisas em conjunto, entendeu? Eu tenho um pouco mais de experiência com essa questão dessas questões entre fauna doméstica, fauna silvestre e gestão de fauna silvestre, mas, assim, a gente está aqui junto para aprender, entendeu? Vocês me chamam de Elia, e eu estou muito honrada de estar podendo participar aqui com vocês. Então, só uma contextualização rápida, pessoal. Eu entrei em contato inicialmente com a Elia para a gente bater um papo, porque nós temos o Fórum de Maus Tratos de Animais que nós iniciamos o ano passado, e esse ano nós não conseguimos executar ainda devido à pandemia e esse momento de eleições. Então, provavelmente, aí, após as eleições, nós agendemos o Fórum de Maus Tratos para dar continuidade às discussões. E batendo papo com ela, né, como ela está atualmente trabalhando dentro do DEFAL, que é o Departamento de Estado de Fauna, né, da CIMA, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela está trabalhando mais no sentido dessa integração de fauna silvestre e fauna doméstica. Aí, entre nossas conversas, surgiu esse tópico, né, dela explanar para nós, né, como é que está essa visão no Estado da gestão da fauna silvestre perante a fauna doméstica, e também tirar algumas dúvidas nossas, né, referente à gestão municipal de fauna doméstica, quais seriam as melhores alternativas, mas daí é de acordo com o questionamento que cada conselheiro achar válido. Então agora eu passo novamente a palavra para a Elia aí para dar continuidade. Muito obrigado, Elia. Deixa eu botar aqui. Bom, eu não sei, eu li, né, o material que vocês me mandaram, o meu travou aqui, vocês estão... Tá normal? Agora tá.
E eu entendo que essa questão que foi que ela perguntou, né, sobre o workshop lá da Fundação Florestal, eu participei do workshop, foi realmente uma proposta de trabalhar de uma maneira conjunta com a universidade, com gestores e com o pessoal do Departamento de Fauna, né, e também com vários representantes de municípios que têm unidades de conservação, né, dentro do seu território, para entender a necessidade de o que fazer, né, o que seria prioritário dentro das áreas, né, dessas questões de trabalhos com fauna. E foi muito produtivo, a gente tem vários projetos que já estão em execução, pelo menos 3, foi lançado um edital da FAPESP, com recurso para poder fazer também esses trabalhos, então tem pelo menos mais 4 que estão em fase final de elaboração, desses 4, 2 já foram aprovados pela FAPESP, então são várias áreas diferentes, estão sendo trabalhadas, eu participo de pelo menos 2 deles, então são bem importantes. E com relação a essa questão que você perguntou também do licenciamento, né, para a duplicação da rodovia, aí que vai ser isso, né? Isso. Duplicação, então. A Secretaria do Meio Ambiente, né, de Infraestrutura e Meio Ambiente, ela tem a CETESB, que é o órgão licenciador. Então, quem faz, né, as condicionantes, né, estabelece as condicionantes para emitir, né, a licença de instalação, que seria a parte das obras em si, e também a de operação, é a CETESB, né? E quem analisa os projetos apresentados pelas concessionárias, nesse caso das rodovias, com relação a manejo de fauna, é o Centro de Manejo de Fauna in situ, que é o de manejo de fauna em vida livre. Eu trabalho no Centro de Manejo de Fauna ex situ, a gente é do mesmo departamento, né? Mas são trabalhos que têm a sua autonomia, porque tratam de legislação e de forma diferentes um do outro. Então, eu não tenho conhecimento do projeto, porque a gente analisa a parte de cativeiro e toda a parte que é de animais que não estão afetados diretamente por esses empreendimentos, entendeu? Então, a gente não trabalha com licenciamento, mas eu acredito que, como eu conheço o pessoal que trabalha lá, e que a gente é bem criterioso, os termos, né, que são assinados, termos de ajuste de conduta, ou os termos para poder mitigar ou compensar os danos que já foram, né, vistos dentro dessa obra com relação à fauna, e mesmo o que vai ser feito, eu acredito que a Secretaria do Meio Ambiente, por meio do DEFAL, do Departamento, né, de Fauna e do Centro de Manejo, eles devem ter colocado da maneira o mais criteriosa e o mais necessário possível para poder estar executando. Agora, cabe à CETESB, né, e também ao Conselho Municipal, fiscalizar a execução desses critérios que foram acordados no licenciamento. Isso tudo é público, isso não é nada, não tem esse tipo de termos, esses tipos de condicionantes, não são coisas que são de segredo, nada. Você pode mandar um e-mail para a CETESB, para a área de licenciamento, solicitar, né, como órgão, né, que é formalizado, tudo que foi acordado. E aí você pode estar acompanhando de uma maneira direta a execução do que foi acordado. Então, com relação a isso. Agora, com relação à questão, né, que eu tenho trabalhado na secretaria, eu trabalhava no Centro de Manejo de Fauna Doméstica, que estava sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente até 2018, quando foi passado para a Casa Militar, que essa área de controle populacional e identificação de cães e gatos, ela foi repassada para a Casa Militar quando o então governador Márcio França criou a Subsecretaria de Defesa Animal. Isso foi de 2018, junho de 2018 até maio de 2019. Eu fui para a Casa Militar, trabalhando lá como agente técnico, e em 2019, essa questão de cães e gatos, principalmente a parte de identificação e controle populacional, ela passou para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.
na Coordenadoria de Defesa e Saúde Animal, que desde junho, final de maio de 2019, ela ainda não está bem estruturada, não está com ações diretamente em execução, que são do meu conhecimento. Eu não estou acompanhando na Secretaria de Saúde como é que isso está acontecendo. Então, eu estou falando isso para vocês entenderem qual é a minha experiência com essa relação de bem-estar, com essa relação da interações entre cães e gatos e fauna silvestre, e também como é que eu tive contato com muitas, né, prefeituras do estado de São Paulo, dessa questão, né, de quem é a responsabilidade para fazer trabalhar com cão e gato, quem é a responsabilidade para estar arcando, né, com os custos das campanhas de controle populacional, das campanhas todas as ações que são de prevenir e tentar lutar contra os maus tratos. Então, tudo isso é uma questão que eu trabalhei na Secretaria do Meio Ambiente e na Casa Militar, enquanto Subsecretaria de Defesa Animal. Eu acredito que vocês se lembram quando teve a subsecretaria e teve aquela indicação de um representante da prefeitura que ia responder como representante dentro de um sistema que a subsecretaria estava criando de ações com todas as prefeituras no estado de São Paulo. Eu acredito que eu lembro que ela se inscreveu, indicou um representante, isso eu me lembro que eu estava lá, eu que estava fazendo essa parte, e a ideia era fazer exatamente isso, né, criar uma rede em todo o estado, de responsáveis, né, ou de contatos nas prefeituras, para que pudessem fazer ações regionalizadas coordenadas. A ideia era muito boa, mas ela ficou no papel e não saiu de lá, agora está na saúde. Enquanto essas atribuições estavam na Secretaria do Meio Ambiente e na Casa Militar, nós desenvolvemos ações com as prefeituras que eram, em parte, por meio de convênios. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar dos convênios que eram por emendas parlamentares, né, que os deputados estaduais enviavam uma emenda para a prefeitura e para a castração e identificação de cães e gatos. Então, eu, como na secretaria, eu era a responsável para fazer a gestão desses convênios, analisava os projetos, orientava, acompanhava, fiscalizava, aprovava. Então, durante 4 anos, pelo menos, eu fui quem trabalhou com os convênios com as prefeituras, dentro dessa questão de castração, né, identificação também. Então, a partir disso, a gente teve as oportunidades de estar falando, junto com o programa Município Verde Azul, eu acho que também vocês têm conhecimento, né, desse programa, que vocês participam, e que a gente fez aquela parte, em 2017, 2018, a capacitação, que era do programa, que ia regionalmente fazer apresentar o que era essa diretiva, as ações que poderiam ser feitas, e a gente trabalhou com essa questão de guarda responsável, com ações de educação para as crianças, né, do nível fundamental, com material e trazendo informações para fazer um trabalho meio que coordenado no estado todo, abordando as questões dos maus tratos, as questões dos agravos, né, das mordidas e de toda essa problemática envolvendo cães e gatos. E mais para frente, depois de 2018, a gente começou com um trabalho em conjunto com a Fundação Florestal para trabalhar com cães e gatos nas áreas de entorno dos parques estaduais. Então, nós conseguimos recurso da Câmara de Compensação Ambiental do Estado e conseguimos fazer um trabalho em 4 parques, né, em Parque Estadual Carlos Botelho, Parque Estadual Intervales, Parque Estadual o Petar, né, e na Ilha do Cardoso, né. Conseguimos nesse trabalho um recurso para fazer controle populacional e castração de 1.250 animais, né, dividido em 7 municípios. Nós fizemos campanhas de levantamento populacional, educação para a guarda responsável, capacitação de professor, de agente comunitário de saúde, e também fizemos o levantamento populacional casa a casa em 23 bairros. Então, essa é a minha experiência de estar trabalhando com isso, tá? Diretamente com os municípios, tanto na casa a casa, quanto na administração municipal, enquanto a gente trabalha com o programa Município Verde Azul. Então, agora eu estou aberta para vocês me perguntarem o que é
o que mais é uma coisa mais importante, que mais aflige, o que dentro desse contexto vocês acham que eu posso estar ajudando vocês? Eu gostaria de fazer primeiro questionamento, né? Que a gente vem vendo crescendo, né, o número de animais no município, né, e alguns desses animais eles acabam sendo soltos depois ali na área do Instituto Florestal, né, da Estação Ecológica da Floresta Estadual e algumas outras áreas que são áreas de fragmento nativo, né? E nós necessitamos desenhar uma política de médio e longo prazo para que nós consigamos, no horizonte de médio e longo prazo, diminuir a quantidade de animais de rua, né, no município de Assis, que isso vai impactar diretamente nessas áreas de fragmentos de vegetação nativa e, portanto, né, fragmentos que possuam fauna nativa, né, fauna silvestre. Então, nesse contexto, gostaria de perguntar quais são as ações mais indicadas a serem realizadas pelos municípios dentro das suas atribuições para diminuir ou para auxiliar, né, nessa questão da diminuição da fauna doméstica, né, solta nas ruas. Porque nós, como eu havia contextualizado já, nós estamos aí prestes a realizar o segundo Fórum de Maus Tratos e um dos temas, né, levantados no nosso último fórum foi essa questão de como que o município deveria trabalhar com a fauna doméstica, o animal de rua, né? Então fica esse meu questionamento. Alguém mais tem algum questionamento com relação a isso? Que eu anoto e vou respondendo. A Márcia... Eu tenho. Só que eu tenho um animal doméstico aqui que está intervindo na nossa reunião. Daqui a pouco vai aparecer meu gato aqui na frente. Atravessa a câmera, você aguarde. Nós, como isso o Cledir está falando, é uma realidade muito presente na nossa vida lá no Polo, né? Então, a gente fica em frente à área da floresta estadual. Nós temos sido, assim, muito agraciados com o despejo de animais domésticos lá, né? Tanto gato quanto cães. Então, a gente fica muito difícil. Como instituição, nós não podemos acolher animais, porque nós não temos meios para fazer isso, não temos como cuidar. Acabam os funcionários adotando e depois tem todo o processo de cuidado, né? Vacinação. Ali tem muito acidente, incidente e ocorrência entre animais silvestres e os domésticos, né? Animais que chegam cheios de espinho de não sei se é ouriço, se é porco-espinho, e a gente tem que levar um veterinário, picada de cobras, tem muita cobra, óbvio. Nos últimos tempos a gente teve incidente com coati e a gente perdeu uma cachorra lá, que ficava lá, né? Não era de ninguém, mas era cuidada pelos funcionários e pelos moradores. Ela foi praticamente mastigada por um java-porco. Até que a gente teve que sacrificar, né? Porque foi um acidente bastante grave. A gente tem onça, né? E mexe, ela pega algum, porque depois você não encontra mais e ela chega muito próximo. Então, uma das nossas preocupações com essa questão da entrevias era fazer um projeto que quem coletasse animais na estrada ou vítima de atropelamento ou ainda um animal vagando pela estrada, desculpem, gente, que tivesse um local onde pudesse ser encaminhados esses animais para uma triagem, para um socorro e depois uma possível adoção, né? Porque muitos
acontece com muitos animais. Você vê andando pela rodovia, né, pelo acostamento, e entra numa fazenda, e entra na nossa área. Então, a gente A solicita... área que você fala, qual é a área? É a área, chama Polo Médio Paranapanema, que é da APTA, é em frente à estação ecológica. Era Da antigo APTA da IAC, Agricultura, você fala? é da Secretaria da Agricultura. Tá. Era o antigo IAC, a Estação Ah, Experimental tá. do IAC e o Instituto de Pesca. Tá. Entendi. Então, isso eu não sei se a entrevista chegou a discutir, né? A gente solicitou que tivesse uma verba para encaminhamento, para um local de socorro, ou que se fizesse uma parceria com uma instituição, onde as pessoas soubessem para quem encaminhar esses animais recolhidos na estrada. Porque não Entendi. tem, né? Existem associações e ONGs particulares, que você sabe, isso em qualquer cidade, sofrem a duras penas para conseguir sobreviver e não para de atender os animais, está devendo, as pessoas devem, né? E porque não tem ajuda, né? É porque não tem fim também. Não é Não, só porque não não tem tem, ajuda, não tem fim. não tem Tá. fim. E tem mais, eu acho, o Osmar, né? Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Osmar Blas Voz, eu sou pesquisador científico, engenheiro agrônomo, chefe da seção de floresta da seção de floresta desta estadual de Assis, né, que contempla as duas unidades de conservação, a floresta e a estação ecológica. Na verdade, é mais uma complementação do que o Cledir e a Márcia falaram, né? As nossas áreas, né, como a Márcia colocou, a APTA está em frente à estação ecológica nossa e no meio da área da floresta, né? Então, as nossas áreas circundam a área da APTA e, fora isso, como um todo, né, as nossas unidades têm muito animais domésticos, né? Além de animais silvestres, bastante, também tem muitos animais domésticos e que causam muitos problemas, né? E animal doméstico, você se refere, é só cão e gato? Você está falando de bovino, equino, Não, o suíno, outros? bovino e equino, Só de cão e gato. maneira geral, a gente consegue controlar porque nossas áreas são cercadas, né? Tá. Então, uma vez ou outra, às vezes uma cerca do vizinho estoura, tal, mas isso a gente, com os proprietários vizinhos, a gente consegue contornar. O mais difícil para a gente contornar, para a gente acertar, é a questão de animais domésticos mesmo, gato e cachorro principalmente, né? É uma quantidade muito grande. Nós estamos fazendo a revisão do nosso plano de manejo atual e no plano dos animais, mas não passou no CONSEMA, né? O CONSEMA É não proibido aprovou. pelo Estado de São Paulo, não pode. Isso, Tem exatamente. lei que proíbe. Então nós tivemos que retirar essa palavra do plano, nesse termino, mas é uma preocupação grande, muito grande nossa com relação a isso. O que fazer? Né? Porque a gente sabe que causa danos não só porque eles atacam os animais silvestres, né? Mas também questão de doença e tudo isso. E tem atacado, a gente tem casos também de ter atacado até funcionários nossos, né? Vigias e tudo mais. Então, acho que é E você é complementação. ligado à Fundação ou ao Instituto Florestal? Não, as unidades de Assis são do Instituto Florestal, administração do Instituto Florestal, por enquanto. Por enquanto, né? Enquanto existe o IF, né? Isso é uma questão que a gente... Mas, enfim. Agora, uma outra colocação, eu não sei se eu faço agora ou deixamos para depois, é com relação à duplicação da rodovia. Eu escutei os Essa comentários... eu não consigo te responder diretamente, mas eu vou... Mas, na verdade, Tem não é mais uma alguém que pergunta. daí... Na verdade, não seria pergunta, seria mais informação, porque foi comentado. E nós temos tratativas com a Entrevias, né, com relação à questão da fauna silvestre, a questão da diminuição do atropelamento por causa da duplicação. E nós realizamos, em outubro do ano passado, um workshop, né, juntamente com a Entrevias, e que esteve presente, inclusive, o pessoal da secretaria, né, lá do DEFAL, de vocês. Eu não me lembro agora quem foi que esteve, o pessoal da CETESB, que cuida do licenciamento, né, e a gente conseguiu uns avanços muito interessantes, né, com relação a aumento de passagem de faunas,
né, a cercamento da área, enfim, eu acho que se você se interessar, eu posso te encaminhar depois o relatório que foi fruto desse workshop. Estiveram presentes Mas o workshop, você fala que foi lá em Intervale, você está falando? Não, foi feito aqui em Assis, no local que era da duplicação da Ah, SP333. então foi alguém da Secretaria da parte do Centro de Manejo in situ, não foi do meu um sítio. workshop provocado por nós, né? Nós colocamos isso na análise do IARIMA, dizendo que nós... Porque aqui em Assis nós não temos nenhum técnico especialista em fauna, né? Então a gente não tinha expertise para poder dizer o que poderia ser feito ou não. Então nós colocamos isso como condicionante no nosso parecer para a CETESB, e a CETESB acatou, né? E nós fizemos, e a CETESB, inclusive, está acatando todas as questões que foram levantadas no relatório. Estiveram presentes o Pedir, né, aqui da Secretaria, e o Fábio também, que faz parte do CONDEMA, que eles estiveram presentes também nesse workshop. Era só mais como informação, porque foi comentado da duplicação da rodovia, né? Então era só isso. E acho que era isso daí que eu gostaria de colocar. Ô, Márcia, não, só uma outra questão, só para respondendo a Márcia, a Entrevia, sim, tem um local que eles fazem a triagem dos animais. Eu não sei com relação aos animais domésticos para onde eles mandam, mas os animais silvestres, eles têm um projeto com a APAS de Assis. Então, é encaminhado para a APAS com relação aos animais silvestres. Os animais domésticos, eu sei que eles têm também, mas eu não sei para onde é encaminhado. A própria equipe deles... Assis são setas, né? A própria equipe deles... Não, aqui em Assis não. Aqui em Assis eles mandam para a APAS, não tenho setas aqui em Assis. É um CRAS o APAS. Tem, mas... É um CRAS. É um CRAS. É um CRAS. Tá. Enfim, mas eles têm o próprio equipe, tem uma equipe deles que fazem esporadicamente, né, andam na rodovia, e eles, quando observam ou encontram animais nesse sentido, eles encaminham de acordo com a necessidade de cada um. Seria isso, é só complementar, só uma informação. Qualquer coisa, estou por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Um outro aspecto que a gente observa e acontece lá é a questão das capivaras e os animais domésticos. Então, nós temos tido ocorrência de carrapato estrela nos nossos funcionários, ali na área, no hall de entrada do escritório do polo, né? Então, o que a gente deduz? Que os nossos animais passam nas áreas onde tem as capivaras e trazem os carrapatos, eles deitam nesses locais e o carrapato desce, daí vão pegar as pessoas, né? Então, a gente tem tido, nós não tivemos nenhuma ocorrência de febre maculosa lá, mas o carrapato é a estrela, né? Então, em Assis já tem muitos casos de ocorrência de febre maculosa, inclusive morte, né? Em crianças, adolescentes também. Então, esse é um problema que nos preocupa bastante. Solange? Está cortado o microfone, Hélia. A Solange tinha pedido a palavra também. Você prefere responder as questões anteriores e depois a Solange fala, ou prefere a Solange falar primeiro? Se ela for alguma coisa aqui bem relacionada, sim. Senão eu prefiro responder, senão depois eu perco o fio do meu pensamento aqui. Tá. Solange? Oi, boa tarde. Meu nome é Solange. Eu trabalho na Unesp e lá nós temos problema também com gatos, né? E a universidade tenta resolver o problema e, como a Márcia já falou, os funcionários, os alunos, quem cuida. E eu também estou dizendo que o Cledir estava perguntando para você o que fazer enquanto prefeitura. E você falou que trabalhou com municípios, com os diversos municípios do estado. Meu cunhado mora em Caraguatatuba e lá ele tem um cachorro que foi pego de rua, né? Mas a prefeitura colocou um chip. Então, ele é um cachorro já que foi pego por adoção, mas era um cachorro de rua. Então, a prefeitura faz esse serviço. Eu queria saber se você sabe direito sobre isso e se não seria interessante trazer aqui para si uma coisa nesse sentido. Obrigada. Tá.
Bom, eu não sei se vocês vão ficar felizes, mas eu vou falar principalmente as ações que não dão certo. Que a gente já tem exemplos aqui, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, de ações que não dão certo. O que não dá certo, logo do começo, é pensar em algum momento em retirar todos os animais. Isso não dá certo. Existe toda uma questão, né, cultural, socioeconômica, de costumes também, não só de cultura, dessa questão do abandono. Então, vários trabalhos que tratam, né, essa questão da dinâmica da população de cães em certas áreas, existem muitos trabalhos publicados, vários deles focados nessa relação cães e gatos domésticos com animais selvagens, né, com essa relação, então abordaram áreas que são de interface, né, com maior chance de contato, como é o caso aí de todas essas áreas que vocês estão falando. Eu conheço aí todos esses lugares que vocês estão falando, eu sei onde é, eu já fui, eu só não sabia qual era a área que você estava falando, mas eu conheço e tudo, eu conheço a Unesp, conheço a estação, conheço e tudo, né? E, assim, o que não se deve, não dá certo, é você, de quem quer que seja, o poder público ou uma instituição do terceiro setor, trazer para si a responsabilidade de destinar esses animais, tanto cães quanto gatos. Isso não ajuda em nada, claro, mas a ideia é que quanto mais você discute o assunto, fala sobre o assunto, traz no pensamento do coletivo a questão que a responsabilidade por tudo isso, o bem-estar dos animais, os acidentes que acontecem com as pessoas nas rodovias, que sejam de carro, de moto, os acidentes que acontecem com os animais, no sentido de fauna silvestre, fauna doméstica, quem se machuca, quem morre, a questão da saúde pública, dos riscos com relação à raiva, esses animais têm contato com morcegos, contato com tudo, não tem nenhum tipo de controle com relação à vacina, a questão da febre maculosa, que sim, é um perigo grave mesmo, a gente tem aqui no sul da região metropolitana de São Paulo, toda uma região endêmica para a febre maculosa, onde o principal pega o vetor, que é o carrapato, são os cães e não são as capivaras. Então, tudo isso que a gente está falando é uma questão que é muito maior do que só a gente pensar no bem-estar e maus tratos. O bem-estar e maus tratos é um instrumento que a gente traz na discussão, na comunicação, para construir com a sociedade, com o coletivo, a questão da guarda responsável. Então, o pior que uma prefeitura pode fazer, e todas que fizeram, se arrependeram amargamente, é criar abrigo. Quando a gente tinha o município Verde Azul, a gente trabalhava com as capacitações, a gente conversava com o pessoal das prefeituras, geralmente em cada capacitação tinham lá 40, 45 prefeituras diferentes, né? A gente estava conversando com o representante delas. E o Ministério Público, a Sociedade Protetora dos Animais, uma parte da sociedade vê nessa questão imediatista de um abrigo, que seja mantido, coordenado, administrado pelo poder público, que seria a solução. Mas isso é completamente anti-educação, porque quanto mais a gente assume a responsabilidade pelo outro, menos a gente reforça que a responsabilidade é dele e de todos. Quanto mais a gente tem uma ação eficiente de recolha de animais da rua, que seja para o que for, né? A gente teve aí, eu tenho já idade para lembrar das carrocinhas, quanto a prefeitura tirava todos os cães da rua. Isso nunca resolveu, isso só piorou, acentuou e solidificou o problema da guarda, que as pessoas acham que quando não lhes convém, abandonar o animal, soltar o animal, ou realmente fazer alguma coisa para que o animal fique fora da sua vista, ou ir embora e deixar o bicho lá, é tudo bem, porque alguém, ou a prefeitura, ou uma sociedade protetora dos animais, ou alguém de volta vai pegar o animal e vai cuidar do animal. Ele deixou de se sentir responsável. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para vocês,
Quando a gente trata de abandono, a última coisa que vem à cabeça é pensar em fazer uma área para recolher os animais. Eu sei que isso não resolve, isso não vai trazer nenhum tipo sei lá, de benefício para o que a gente está se propondo, que é diminuir esse conflito para todo mundo, para as pessoas que têm os bichos abandonados, para os bichos abandonados e para a fauna silvestre que sofre com esse contato. Bom, então, o que é que a gente tem feito e o que é que, de uma maneira geral, é indicado? É trabalho de formiga a médio e longo prazo. E é, sim, também uma questão de movimento pela lei, porque nós, infelizmente, aqui no Brasil, dificilmente nós vamos fazer alguma coisa que não esteja na obrigação, infelizmente. É muito difícil um movimento para um benefício, uma melhoria, uma mudança de cultura, uma mudança de hábito, se não for de obrigação, ou se não for uma questão de comando e controle. E, infelizmente, é assim. Então, a gente tem que fazer uma ação baseada nessa comunicação e nesse construir conjunto com os bairros, construir conjunto com as diferentes, né, entidades que estão interessadas. Aqui a gente tem a Unesp, a gente tem a Secretaria de Agricultura, a gente tem o Instituto Florestal, a gente tem a Prefeitura Municipal, a gente tem a Secretaria de Meio Ambiente, que eu estou aqui, né, como Secretaria do Meio Ambiente. Então, a gente tem quantas instituições de peso? Fora, se a gente pensar no pessoal são o pessoal do comércio, empresariado, fora você pensar na Sociedade Protetora dos Animais, que tem um monte de gente. Então, assim, a Intervias, que é uma empresa enorme, né, que também tem um monte de ações, e ela, sim, tem mesmo ações muito boas no estado de São Paulo, porque a gente fez várias conversas com eles aqui, fizemos também vários encontros para apresentar o trabalho de todas as concessionárias com relação às ações mitigatórias e de prevenção de acidentes nas rodovias com cães e gatos. Então, assim, a gente tem muita gente interessada no mesmo objetivo. Então, não é só uma questão de a gente acertar o que a gente quer. Se a gente quer tirar os animais da rua, a gente vai ficar o tempo todo tirando animais da rua. Não vai, por isso que a maioria das instituições, né, não governamentais, que são autônomas, elas vão até um certo ponto e depois elas quebram, elas se desmancham, porque é uma coisa sem fim. Porque a causa do problema é o abandono, é a falta de responsabilidade das pessoas. E quais são os instrumentos que a gente tem para trabalhar com isso? Isso não é, claro que eu concordo com isso, porque, né, eu estou fazendo isso, mas mais do que concordar, são trabalhos científicos, metodológicos, comprovado que a eficiência a médio prazo e, com certeza, a longo prazo, está numa ação sistematizada dentro do município para identificar as áreas que mais recebem esses animais. A gente fala que são os animais, as áreas de despejo, né, onde os animais são abandonados. A gente identificando essas áreas, a gente começa a fazer um trabalho na área e no entorno dessa área, principalmente se tem residências no entorno, para que essas pessoas de entorno, elas começam a trabalhar com a gente de uma maneira participativa, para que elas sejam os nossos vigilantes. Porque é crime abandonar. Claro, ainda não dá cadeia, ainda não dá nada, mas dá dor de cabeça. Então, se você sabe que na frente tem coisa, tenta viabilizar alguma maneira de ter uma câmera, alguma coisa. Não é tão mais difícil botar uma câmera lá que possa estar monitorando. A Intervias faz isso, a gente conversou com ela, em alguns projetos eles vão colocar câmeras de monitoramento, que são áreas, né, de red zones, de atropelamento ou de abandono. Então, um monitoramento nesse lugar e divulgar que está sendo monitorado. Né? Então, isso é importante, toda uma campanha de comunicação visando, olha, essas áreas aqui a gente está monitorando, não abandone, é crime, sujeito a prisão, né, multa. Então, isso é uma coisa que começa a funcionar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar junto com toda a comunidade, tanto na educação formal quanto na educação não formal, de trabalhar essa questão da guarda responsável. Quando a gente fez essa
capacitações agora, nesse projeto da Fundação Florestal, e eu trabalhei com os professores ali das áreas, das escolas rurais, né, as áreas de entorno dos parques, geralmente são bairros, assim, com infraestrutura muito precária, com uma, duas escolas, geralmente escolas mistas. A gente trabalhou em aldeias indígenas também, ali daquela região ali do Vale do Ribeira. Então, o que acontece? A gente começava a conversar com as professoras e elas começavam a perceber que a forma de tratar os animais nos bairros era muito igual, assim. As casas tinham, sim, limites, né? A maioria delas tinham a condição de estar fechado o animal, mas todo mundo abria a porta de manhã ou à tarde para o cachorro dar sua voltinha. E assim, era uma coisa unânime, que o cachorro precisava dar uma voltinha. E eram casas com quintais enormes e tudo mais, não estamos falando de um apartamento de 40 metros quadrados, de 30 metros quadrados, que tem um cachorro de 30 quilos. Nós estamos falando de áreas, né, que é como se fosse assim, quase rural, né, quintais bons, e todos os cachorros saíram. A gente fez em conjunto com o pessoal da Universidade de São Paulo um trabalho e botou rádio polar em alguns desses cachorros. E quando a gente mostrou para essas pessoas por onde que esses cachorros andavam, enquanto eles estavam dando a voltinha, tinha cachorro que ficava 2 dias fora, e a pessoa não percebia que ele ficava 2 dias fora. E ele estava andando dentro da unidade de conservação, ele estava caçando, ele estava formando uma matilha. E o que menos ele estava fazendo é fazendo guarda. E quando a gente trouxe essas informações, começou a conversar com as pessoas, mostrar como é que funciona, que eles sem nenhum tipo de restrição de movimento, sem nenhum tipo de acompanhamento, né? O que acontecia? E foi assim, mudou muito. Todos esses lugares que a gente foi, pelo menos 3 municípios que a gente trabalhou, dos 7, agora esse ano já colocaram dentro do projeto pedagógico essa questão para trabalhar com a guarda responsável, para mostrar para as crianças, né, até o 9º ano, como é que funciona, quais as implicações, quais as relações, como é que isso tudo acontece. Né? Então, isso vai, sim, a médio prazo, mudando as questões. Com relação à questão que ela perguntou, né, do abandono, lá que tem muito no entorno. Então, assim, eu acredito que uma coisa muito importante é viabilizar, e eu acho que com todo mundo junto, a gente, ainda mais agora com a Intervias, que está com esse projeto, se você solicitar, escrever um projeto simples, pedindo que tenha monitoramento nessas áreas, que são as áreas de maior abandono, isso já é uma grande ação para diminuir. Talvez a gente vai mudar a área de abandono no início, mas a gente diminui o impacto direto ali. Outra coisa é uma ação interna, né? A gente tem, não sei se vocês conhecem aqui a Universidade de São Paulo, né, a USP tem um problema muito grave, tinha um problema maior ainda, com gatos também, né? Que é essa questão do abandono dessas colônias ferais de gato, é que o gato, ele se adapta muito pela condição de caça e tudo mais, ele consegue se virar sem o contato direto com as pessoas de uma maneira muito mais rápida e eficiente do que os cães. E o impacto deles com relação à fauna silvestre é talvez muito maior que o dos cães, né? Porque eles são mais eficientes na caça também. E a questão maior era que a comunidade interna da universidade, ela se sentia comovida, assim, como se ela tivesse a obrigação de alimentar esses gatos todos. Então, se era pote de comida para gato em tudo quanto é canto, todo mundo trazia comida, tinha pote de água, pote de comida. Teve surto de dengue por conta de um monte de pote de água para gato que estava ali sem nenhum tipo de controle, limpeza, acompanhamento, e ficava lá, era só criatório para dengue. Teve um monte de problema de gato que entrou em laboratório, que fez um monte de bagunça, que quebrou coisa, que atrapalhou pesquisa. Fora toda a questão que a avifauna sumiu, quase que desapareceu a avifauna de algumas regiões ali dentro do campus da USP. Então, aí fizeram um trabalho interno de não poder botar comedouro de forma discriminada, não botar bebedouro de forma discriminada, fizeram o regramento de que não podia, as pessoas lá dentro dos departamentos e dos institutos,
das faculdades que estavam com maior número de gatos, não podia colocar. E fizeram uma ação conjunta, né, aqui com a Prefeitura de São Paulo, e fizeram o controle, né, de captura, castração e soltura, para acompanhar a marcação e tudo mais, para acompanhar a dinâmica dessas populações. Isso foi um trabalho de uns 6, 7 anos, né, ao longo, para se fazer isso tudo, mas, assim, ainda tem muito gato, ainda tem problema, mas não existe, não está mais descontrolado. Né? Uma colônia de gatos, ela pode se triplicar em número em 1 ano e meio. Triplicar em número, você pensar, você tinha 6, né? Você tem 18. Você pensa 18 vezes 3. Né? E aí é um exponencial mesmo, não é nem geométrico, é exponencial. Então, é muito importante que a gente pense no primeiro passo, né? Todos os trabalhos que abordaram isso, eles trazem que a primeira coisa é você diagnosticar as áreas de maior, né, maior descarte desses animais, fazer ações ali de comando e controle, de vigilância, para que seja inibido, pelo menos naquela área, ao mesmo tempo, trabalhar com a educação em toda a rede municipal, rede estadual, se possível, trabalhar com informação e sensibilização e coordenar as ações das áreas onde mantém os animais. Dentro da unidade de conservação, você não pode ter cão e gato. Você não pode ter um comedor, um bebedor, um canil de cão e gato. Se for uma unidade de proteção integral. Tá lá, no SNUC, é proibido. Então, de forma alguma, você pode alimentar um cão na porta de um parque. Eu sei que é complicado falar isso. Eu sei que o bicho está lá, está passando fome. Mas a gente não pode tomar o errado como sendo correto. E começar a fazer isso só agravar. E o que a gente tem feito é isso, a gente tem feito essas ações de tentar trazer para as comunidades essa conversa, tentar trazer para o município formas de conseguir recurso por emenda parlamentar, por essas unidades que são da Fundação Florestal, por exemplo. Esse, nas áreas de entorno, você pode conseguir fazer um projeto, no molde que a gente fez, e contratar a empresa para fazer campanhas de controle populacional nos bairros de entorno. É uma ação direta de conservação de biodiversidade. Entendeu? Então, assim, aí você está agindo. Então, você faz o quê? Você faz identificação, né? Faz o censo, o levantamento, você faz identificação por microchip, né? Você faz toda essa campanha de educação nas escolas dos bairros, uma reforma danada, uma barulheira. E você faz também a controle populacional, faz campanhas de castração. Então, aí você começa a trabalhar com a comunidade, mostrando resultados, né? Todas as comunidades que nós trabalhamos com as campanhas de castração, inicialmente com a abordagem de a gente está conversando, indo casa a casa, explicando o que era a castração, quais os benefícios, quais os riscos, o que isso significava, como é que podia ser feito, né, quando que ia ser feito, o que precisava, o que era de responsabilidade da pessoa, porque minimamente a pessoa tem que fazer o jejum do animal, né, previamente da cirurgia. E isso parece uma coisa simples e óbvia, mas não é. Entendeu? Então, toda essa facilitação para estar levando no dia da campanha, isso tudo é uma ação que, de uma maneira integrada, todas essas instituições que estão aqui participando, elas podem fazer. Cada um faz um pouco dentro da sua possibilidade. E isso não onera. A gente conseguiu fazer isso com as prefeituras lá, olha, fez prefeituras super... Iporanga tem 4 mil habitantes, né? Tem recurso, vou nem falar, que é até dó. E a gente conseguiu fazer, foi um sucesso, sabe? Mas assim, todo mundo se empenhando, todo mundo fazendo, e acreditando que isso era um instrumento. A gente não estava ali fazendo campanha de castração, nem fazendo a identificação de por aquilo seria a finalidade. Aquilo é um instrumento de trazer o assunto à discussão, trazer o assunto para que todos pensassem que o cão solto, sem nenhum tipo de controle, nem de movimento, ele não faz mal para ele mesmo e faz mal para a família, porque traz risco para a família para ficar doente, né? Fora, quem gosta do bicho sofre quando o bicho morre também, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu vou dizer para você que funciona. Com relação à questão dos acidentes, né, da fauna doméstica com a fauna silvestre, isso é só uma questão de número. Menos cão ali, menos
menos acidente, né? E eu acho que, eu não sei direito quais são coisas, eu vou até procurar saber o que foi acordado aí com a Intervias, mas a Intervias tem uma ação muito boa em outras áreas de conseguir fazer feiras de adoção, de conseguir ter convênios com algumas instituições não governamentais para manter alguns animais, de resgatar animais que foram atropelados e pagar o tratamento e depois conseguir adoção. Então, a Intervias tem sim, ela tem uma cartilha bem bonita ainda, bem arrumadinha, que ela trabalhou com várias escolas, ela tem o pessoal que trabalhou com eles dentro de uma ação, que era uma apresentaçãozinha na escola teatral, eu sei porque eles apresentaram isso para nós. Então, assim, dentro dessa perspectiva, eu acho que é um dos cenários melhores que vocês têm, porque são várias instituições com gente muito capacitada, com gente interessada e também afligida pelo problema, e tem Intervias, que é quem vai ter a obrigação de fazer muita coisa. Mas ela pode pagar muita coisa, mas ela sozinha não faz nada. Ela precisa que todo mundo esteja junto para fazer junto. O que mais que eu anotei aqui? Então, aquela questão de colocar os animais, eu já respondi que a gente não tem essa resposta, a gente não tem essa proposta onde colocar os animais de pronto. Tem onde atender os animais vitimados de acidentes. Isso ela tem, com certeza, a responsabilidade, está lá no termo de ajuste de conduta dela, com certeza, para o licenciamento, né? O que mais? Deixa eu ver o que eu anotei aqui. A parte silvestres, esses setas, ele está apto para atender e ele tem condições, já está acordado repasse de recursos da Intervia para que eles possam estar atendendo todos os silvestres que vão ser vitimados durante a fase de duplicação e também depois durante a operação da rodovia. É esse centro que é a referência desse licenciamento, e que eu sei, porque o senhor já participei de algumas reuniões que fala disso, eu não sei quais termos disso, mas sim, vocês são felizes, porque nós temos aí, sei lá, 10 setas no estado inteiro, e você tem uma aí, então, acho que já é uma vantagem, né? Bom, eu queria saber de vocês, eu sei que vocês não ficam muito felizes com o que eu falei, não, mas vocês, qual é dentro do que eu falei, para depois eu falar das capivaras, que a capivara é uma coisa muito diferente do que nós estamos falando aqui. Do que eu falei, o que para vocês é o mais complicado, o mais difícil? Ou melhor, de repente, mais fácil? Fica aberta a palavra aos conselheiros. Pergunta. Pode falar. Eu. Onda. Eu levantei a mão. Desculpa. Primeiro a Regina, depois a Ronda, então. Ok. Bom, a Hélia já falou algumas coisas que eu estava pensando. Eu acho que o perigo de ter um abrigo, vamos dizer, virar um depósito de animais. E é o que acontece. Aí as pessoas, sabendo desse abrigo, elas vão lá e colocam na porta do abrigo os animais que elas querem descartar, não é? Agora... Vira outro ponto de descarte. Isso. Oi? Eu não entendi, Eli. Então, então, eu acho que o que tem que haver é educação mesmo, é conscientização das pessoas. É um trabalho árduo, a longo prazo, mas elas têm que saber que quando elas acolhem um animal, seja por doação, seja porque comprou, seja lá pelo que for, elas têm que ter responsabilidade sobre ele. Na prevenção de doenças, na castração, nos cuidados e manter dentro de casa. Eu tenho 7 cachorros e 15 gatos, nenhum sai da minha casa, nenhum sai de dentro da minha casa. Eles ficam soltos no quintal e não têm acesso à rua. E a gente passeia com os cachorros. Outra coisa, que bom que a solução que o Instituto Florestal estava dando para resolver o problema dos cachorros
não foi aprovada, porque além de ser cruel, é uma solução bastante simplista o extermínio. É isso aí, gente. Minha vez? À vontade, Ronda. Oi. Minha pergunta é sobre aquele cachorro que está na porta do parque, que na verdade não pode ser nem alimentado e nem não pode ser nem dessedentado, mas ele está lá. Ninguém leva para casa, ninguém só dá comidinha, dá aguinha. O que faz com esse cachorro? Apareceu um aqui na porta de uma das residências dentro da área de conservação. E aí fiquei com aquele cachorro na mão e o que vou fazer com isso? O que faço? Essa é a minha pergunta, Hélia. E obrigada por vir nos esclarecer. Deu para ouvir? Deu para escutar. O que eu faço? Pois é. O que se faz com aquele cachorro que está lá, que foi abandonado? Está abandonado, está passando fome. Nós não podemos adotar também não. E aí, faço de conta que não existe? Obrigada pela resposta. Peraí, só um minutinho, Ronda, que ela está com um probleminha aqui, que ela não estava ouvindo. Está travando o tempo todo aqui, a hora que eu escuto vocês, fica travando. Tá me escutando, Hélia? Eu vou digitar. Isso, Ronda. Estão me ouvindo agora? Eu estou. Mas a minha pergunta está digitada. Estou com o animal agora, nesse instante. O que fazer com os que já estão abandonados, né? Isso, Hélia. Aí, no caso, seria abandonado na portaria ali do Instituto Florestal aqui em Assis. A gente não tem o que fazer com esses cães de verdade. Não tem, infelizmente, a realidade. O que a gente pode fazer, infelizmente, eu tenho cachorro, gente, eu sou médica veterinária, eu tenho bicho também. Eu também fico faltando água e comida para o bicho, porque, então, tá muito ruim, né? Eu acho que eu vou sim entrar de novo, tá?
Olá, vocês estão me ouvindo agora? Eu entrei pelo celular, ver se melhor. Agora está melhor. Ah, entrei pelo celular, tá travando o tempo todo. Tô Bom, então, ouvindo. o que eu quero dizer é que esses animais que estão lá, a gente não tem uma resposta. Ai, vamos fazer. Não tem o que fazer. É claro que tem que ter uma ação ao longo prazo de tentar lá provisório para tentar colocar, ver se se eles estão abandonados em áreas que oferecem risco para a segurança viária. A concessionária tem sim a obrigação, está lá, eu tenho certeza que está lá no termo dela dos condicionantes, dela tirar esse animal dali e manter ele em algum lugar dentro de uma instituição e depois garantir que ele vai ser adotado. Isso está na condicionante dela, sim. Então, assim, cada caso é uma forma, entendeu? Se o cão ou o gato está dentro da área pública, aí a gente tem que conversar internamente como é que isso vai ser conversado, como é que dentro da administração municipal vai se conseguir fazer um programa que vai ter castração. A Prefeitura de Assis tem equipe de uma maneira contínua que faz controle populacional por meio de esterilização cirúrgica? Você sabe se tem? Pode repetir essa última parte, Hélia? Se a Prefeitura de Assis tem, de forma contínua, o controle populacional por meio de esterilização cirúrgica? A gente iniciou, faz 2 anos, a política de esterilização, né, cirúrgica. Então, está muito incipiente ainda, né? Os números perante ao total que nós temos tá muito baixo, mas estamos evoluindo. E Mas você tem equipe? Equipe permanente não, nós terceirizamos. Nós fazemos ata de Você registro. contrata as castrações, certo? Isso, a gente Então, faz o... dentro dessa proposta, você já pode priorizar esses animais, entendeu? Sim. A gente estava trabalhando, a gente já estava priorizando os animais que estão nas áreas públicas. Parque, áreas de aterro, enfim. A gente direciona... Já é uma ação, porque você fazendo controle, cirurgia de esterilização, você diminui o potencial de agressividade, você elimina a chance de aumento, de ingressar mais animais dentro daquela população, porque não vai reproduzir. E você diminui um pouco dentro na maioria dos indivíduos, essa área de uso, né? Porque essa questão da área de uso deles tem interferência em busca de parceiros também, né? A fêmea no cio vai andar muito mais, o macho, na época que tem fêmeas no cio, ele vai andar muito mais. Então, esse deslocamento deles, né, de uma maneira geral, você diminui também, né, com essa ação. Uma outra questão que é muito importante, apesar de que cada vez mais a gente vai ter menos recurso para isso, mas é importante manter esses animais vacinados contra a raiva, porque eles são, sim, os sentinelas, no pior sentido possível da coisa, porque para a raiva, a sentinela é a pior coisa que pode ter, né? E vai ficar doente, vai transmitir, e a raiva não tem cura para ninguém. Então, é importante esse controle sanitário mínimo, né? Com relação aos animais silvestres, dentro dessa interação, até que se não se diminua o número de cães e gatos que estão tendo acesso a essas áreas, né? Isso vai acontecer. A gente não tem uma resposta para isso, não tem uma fórmula para isso. Não pode exterminar os cachorros. Primeiro que não pode, porque o bicho não tem culpa de estar ali, por si só. Já é o suficiente para a gente ter argumento de que ele não merece ser morto por estar no lugar errado, que não interessa para a gente, né? Começa daí. Segundo, que tem a lei. Ótimo, a lei já proíbe, né? E terceiro, e talvez mais importante, é que não resolve. Quanto mais você tira, mais você cria um espaço, um vácuo, mais provavelmente vai ser duplicada essa população nesse lugar. Vários lugares, lá no Parque Nacional de Brasília, eles fizeram em, acho que 2009, 2010, um extermínio, 500 e poucos cachorros eles retiraram e eutanasiaram, quase 600. Em dois anos depois, tinha quase 1.000 cachorros lá dentro. Sabe, assim, um recurso gigantesco, recurso, porque para capturar esses cachorros, eutanasiar esses cachorros, dar destino para a carcaça desses cachorros, foi terrível, um custo enorme, né? Vamos falar custo, vamos lá, o que dá para medir financeiro. O custo político, o custo dentro da administração que fez isso, não foi imensurável, porque foi terrível.
e principalmente não teve nenhum benefício, nenhum efeito. Então, o extermínio não resolve. As áreas protegidas não vão nunca mais não ter residência no seu, sei lá, no seu perímetro com menos de 500 metros. Muito difícil uma unidade de conservação no estado de São Paulo que não tenha nenhuma residência a menos de 500 metros da sua borda. É muito difícil. Então, é uma questão que a gente tem que conviver, mitigar e trabalhar. Não, a gente não vai conseguir não ter cachorro em unidade de conservação, não ter gato em unidade de conservação. A gente não vai conseguir. A gente tem que fazer com que esses cães, esses gatos, na maior parte, eles estejam castrados, para que esse crescimento seja controlado, eles estejam vacinados contra a raiva, para que essa questão da saúde pública seja o mais importante possível. Eles estejam, se possível, vacinados contra as doenças que são de importância para a fauna silvestre, principalmente sinomose, né, os cães, porque é uma doença muito grave e que afeta por demais os animais silvestres, não só os canídeos silvestres, mas mata tamanduá, mata coati, mata onça, jaguatirica, gato do mato, a sinomose ataca tudo, entendeu? Então, a gente tem que ter essa condição de algumas doenças serem mais importantes por dentro dessa abordagem, se você pensa no bem-estar da população, né, dos animais, na conservação da biodiversidade e no melhor uso do recurso público. E eu digo isso porque vários lugares que a gente trabalhou já tinham recebido campanhas de controle de população de castração antes. Em alguns municípios, quando a gente fez o levantamento, no último ano, quase metade das residências, de um total de 90 residências, que era o bairro em torno da área que a gente estava trabalhando, eles perderam no mínimo 2 cães por sinomose nos últimos 12 meses. E a maioria desses cães tinha sido castrado nas campanhas da prefeitura. Então, o recurso público jogado, você castra o animal e não vacina contra a sinomose, no ano seguinte ele morre. E aí essas pessoas tinham 2 cães na época e agora tinham 5. Porque já que morre muito, eles têm mais para poder, quando morrer um, ter outro, e não ficar sem cachorro. Porque em muitas áreas o cão também é guarda, ele espanta a cobra, ele dá alarme, ele acompanha a pessoa que está indo trabalhar na roça. Então, o cão tem todas outras funções dentro dessas áreas que não são só a companhia. Né? Então, são questões muito mais complexas que a gente tem que trabalhar. Então, não adianta tirar, porque quanto mais você tira um cachorro que está ali, de repente o cachorro está lá, é de uma pessoa que mora ali do lado. Esse cachorro está castrado e ele está vacinado, olha só. Então, que maravilha, você vai tirar um cachorro desse, vai matar esse cachorro. Aí a pessoa sabendo ou não sabendo que matou, o que aconteceu, ela vai arrumar mais 3, não vai castrar e não vai vacinar. Porque morre mesmo, vai embora mesmo, por que ela vai gastar? Então, isso tudo a gente tem que pensar quando a gente faz uma proposta. Por isso que a comunicação, conversar com as pessoas, trazer essa questão de uma maneira que aborde o bem-estar, que aborde a saúde, que aborde a conservação, ela aumenta o entendimento das pessoas, né? Aumenta, assim, engrandece por demais. A gente conversou em uma das escolas, eu acho que foi em Apiaí, num bairro que é bem longe da cidade. A gente estava falando, né, que as pessoas falaram que ali a área de mata é bem preservada, tem muita onça, né, e que eles agora começaram a ver menos onça, que não tinha muito, e começavam com medo de ter a infestação de javali. Aí a gente falou, então, tá vendo? Quando a gente vacina o cachorro que tem acesso à unidade de conservação contra a sinomose, está preservando a onça. Porque as onças morrem, né? Já teve vários casos já relatados de onças que morreram por conta de sinomose. E quem é o único predador de verdade viável para pegar um javali? É a onça. Então, tem gente que vai estar com medo de perder a roça, porque o javali está para perto, já tinham visto o javali perto, porque iam acabar com a roça deles, e eles viviam da roça. Eu falei, tá vendo como uma coisa tem a ver com a outra? A partir do momento que você começa a pensar e expandir a informação, a conexão entre as coisas, as pessoas falam, nossa, quanto que custa uma vacina de sinomose que eu compro lá na loja? Custa R$12. É uma vez por ano que você aplica no seu cachorro. Você mesmo pode fazer. É a melhor coisa? Não, não é, mas é melhor do que nada. Então, assim, é esse tipo de abordagem, de conversa
que é mais eficiente do que a gente falar que botar uma placa gigante, falar é proibido o cachorro dentro da área preservada. O cachorro não sabe ler. E a pessoa que soltou o cachorro não está nem ali. Ele também, se passar ali, vai dar risada, perigoso dar um tiro na placa ainda. A gente vive isso na questão do lixo, né? A gente coloca a placa de lixo, a pessoa rouba a placa. Rouba a placa, vai vender lá porque é metal, entendeu? Então, assim, se a gente não trabalhar de maneira conjunta, e assim, das experiências que eu tive, né, trabalhei com os municípios dentro do município Verde Azul, trabalhei com vários municípios dentro daquela ação que então secretário de Meio Ambiente, o Brusadin, ele tinha que o ambiente móvel, que era uma coisa bem itinerante de estar conversando com os municípios, também com relação à guarda responsável. A gente viu que os problemas são os mesmos em todos os lugares. A gente não faz diferença. A gente tem que mudar a forma das pessoas perceberem isso, não é? E a gente começa a trabalhar e todo mundo tem capacidade de entender. Muitas vezes a gente subestima, a gente fala, esse aqui é sei lá, um ignorante, não quer nem saber, larga o cachorro abandonado, larga o cachorro aqui e solta o cachorro e não está nem aí, e o cachorro dele tem cria toda vez. Mas vamos conversar, vamos explicar, né? Vamos mostrar para ele o que mais ele pode ter de questão. Com essa questão da febre maculosa mesmo, né? Que a gente tem um problema grave de saúde pública, né? Então, acho que é nesse ponto que a gente tem que ampliar um pouco a forma de pensar, a forma de conversar sobre o assunto. A proteção animal, ela é extremamente atuante, tem uma energia, é muito, muito aliada nessa conversa. Mas, em alguns momentos, né, a gente tende a ter uma visão só no ponto final, que é o indivíduo, o cão e o gato que está ali sofrendo pela questão de falta de recurso, de abrigo, de água, de alimento decente. E, muitas vezes, esse argumento que é exibido de uma maneira muito forte, ele traz para muitas pessoas um bloqueio, ou então até uma repulsa, de a pessoa falar, não, essa pessoa é doida, não faz nada na vida, só pega cachorro na rua, manda as pessoas fazer outra coisa, arrumar outra coisa para fazer, porque esse negócio de pegar cachorro na rua não é, e não percebe, e você perde a oportunidade de trazer para essas pessoas essa amplitude do que nós estamos falando, que é muito mais, né, você ter um cão e um gato dentro do seu quintal, com saúde, vivendo os 10 anos que ele tem para viver, e não 2 ou 3, que é a média de vida dos cães na maioria das cidades do estado de São Paulo, em outros estados é até menos. Você tem toda essa questão do recurso público, né? A vacinação contra a raiva que você tem que dar, a castração que a prefeitura dá de graça, entendeu? Muitas vezes, em vários lugares que a prefeitura está dando vacina polivalente, né, para cães, por conta dessa questão de ver menos mais uns 2, 3 anos de vida, são 2, 3 anos de vida que a pessoa tem menos chance de pegar outro cão, menos um bicho para castrar. O custo de uma castração da vacinação da vida inteira, do deixar isso no papel e conversar, discutir, planejar, para que essas ações sejam feitas de uma maneira que vão avançando, mas a educação, a conversa é a base. Se a gente não conversar sobre isso, a gente não vai fazer. E dentro do município tem que ter lei. Se não tiver lei também não adianta, a gente não tem instrumento. Porque muitas vezes você vai abordar alguém que está fazendo alguma coisa que não está atendendo ao mínimo da questão ética, da questão de segurança, e você fala, pessoal, isso aqui está errado. Onde é que está escrito que está errado? A pessoa pergunta isso, eu cansei de ouvir isso. Me mostra aí onde é que está errado isso que eu estou fazendo que é errado. Aí você fala, olha, está errado porque está aqui, está na lei, está aqui, está no decreto, está na resolução, está em algum instrumento, né, legislativo que traz esse contexto, no mínimo, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Então, é uma coisa que tem que ser feita em conjunto. Não adianta a gente falar, vamos falar para a Intervias, pegar todos os animais que estiverem ali e levar para outro lugar. Ela vai tirar um e vai vir 5. Entendeu? É mais ou menos isso. Grato, Hélia. Quero falar da capivara. A capivara é uma coisa muito mais ampla. Na verdade, a capivara é uma questão de saúde pública. Então, a SUSEM, ela tem que estar sempre em conjunto. Tem uma resolução conjunta da SUSEM, da Secretaria do Meio Ambiente, que classifica as áreas de risco. Mas, basicamente, essa classificação ela é feita após um levantamento acarológico que a SUSEM faz.
a prefeitura pede, né, por meio da Secretaria de Saúde Municipal, para a SUSEM fazer um levantamento carológico, para fazer todo o levantamento dos carrapatos, ver essa densidade de infestação que está na área, e também vai ver se tem a presença da Rickettsia, né, da bactéria, dentro dessa área, e a partir daí essas áreas são classificadas como áreas de risco dentro de várias classificações que são bem discriminadas dentro dessa resolução. Então, essa questão da capivara, ela é muito, muito mais séria, entendeu? Porque não tem como você drenar todos os cursos d'água, nem cercar todos os cursos d'água. E a capivara, ela ocorre ali de uma maneira natural. E o maior problema de capivara com febre maculosa é a questão da falta da mata ciliar. A área que tem mata ciliar, a chance de ter essa de que tudo é pensar se nessas áreas há necessidade, o que está acontecendo para ter essa ocupação tão descontrolada ou, sei lá, sem alta, digamos, alta é muito complicado, porque uma capivara doente, para mim, o infectada é alta, não precisa ter 10 capivaras, né? Dentro dessa área que está apresentando risco para a saúde pública. Então, são várias questões, né? A cana facilita por demais a expansão do número de indivíduos por grupo, do número de grupos dentro de uma área. Facilita, dessa forma, o aumento da infestação por carrapato. Então, a gente tem que pensar dentro dessas áreas e ver o que é que está acontecendo, por que é que está tendo esse descontrole e esse risco maior para a capivara ou para o carrapato, né? E é muito importante que, se as pessoas estão ficando parasitadas com carrapato, que a saúde pública seja notificada, que a saúde pública vai fazer lá um controle dentro de carrapato para poder saber o que está acontecendo. Isso é muito importante, né? Vai além da conservação, a saúde pública vale. Elia, a conselheira Márcia, né, perguntando onde podemos achar o caminho dessa providência com a SUSEM, né? Eu respondi aqui que eu posso depois entrar em contato com a SUSEM, que nós já temos um diálogo por conta da dengue, né? Das razões da dengue. Isso. Eles estão à disposição e não é uma coisa complicada, é só uma questão de agendamento. Eles não pararam agora na pandemia, a saúde está trabalhando normal, está tudo acontecendo, entendeu? Então, é muito importante fazer esse levantamento carológico para classificar a área. Se for área de risco, várias questões serão tomadas, entendeu? Porque tem todo um protocolo dentro dessa... Eu vou mandar por e-mail, né, para essa resolução conjunta, para vocês terem uma ideia. Foi uma resolução que foi feita de acordo com trabalhos executados em conjunto com a SUSEM e a Secretaria do Meio Ambiente, em várias áreas com casos positivos de febre maculosa, né? E junto com o pessoal Labruna também, que é da Faculdade da Medicina Veterinária da USP. Então, é uma resolução muito, muito, muito prática, né, de execução, não é de teoria. Entendeu? E mais? Mais algum questionamento dos senhores conselheiros? Bom, vou passar a palavra agora para o presidente Marcelo, para ele dar um encaminhamento final. Agradeço novamente a Hélia por ter compartilhado todo esse conhecimento conosco, né? Uma das iniciativas nesse sentido de educação, que você muito bem colocou, foi esse convite, né, de trazê-la aqui para tirar algumas das nossas dúvidas, para a gente poder ir para o próximo Fórum de Maus Tratos aqui em Assis, que é onde estamos discutindo de maneira geral com a sociedade esse tipo de problema, mas subsidiado, né, para que possamos encaminhar as melhores ações e práticas aí dentro do nosso município e convidar o restante da sociedade a nos auxiliar nesse processo. Bom, gente, não estou enxergando ninguém, ficou branca a tela aqui, mas eu estou ouvindo. Queria agradecer a doutora Hélia, a todos os conselheiros também que se manifestaram e que ficaram presentes. Nós estamos com 15 participantes. Espero contar com vocês na próxima reunião. Mandaremos o link também através do grupo e do e-mail, tá bom, gente? Muito obrigado, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Muito boas informações. Obrigado, Hélia. Obrigada, Hélia. Foi muito bom. Oi, Ronda. Para ajudar vocês, se vocês quiserem, que esses materiais que a gente tem... Estou sem vídeo. Contato com essas sem câmera.
ambientais que também facilitam Tudo a bom gente, para vocês, ajudam, gente? material. Agradeço, Hélia. Vou solicitar para você esses materiais para eu recompartilhar com os conselheiros. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada.